Um novato em política pode mudar o panorama da eleição presidencial na França. Os partidos tradicionais ficaram fora da disputa e Emmanuel Macron, candidato de centro, e Marine Le Pen, da extrema-direita, vão disputar o segundo turno. Então a gente vai para Paris, onde está Pedro Vedova e conta tudo para a gente sobre essa eleição presidencial. Oi, Pedro, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. É uma eleição que a gente pode falar de redenção das pesquisas de opinião por causa do falhaço do Brexit e também das eleições americanas. Dessa vez, não. O candidato mais favorito chegou no segundo turno, Emmanuel Macron, do centro, com 24% dos votos. E ele vai enfrentar Marine Le Pen, da extrema-direita, com 21,5% dos votos. A previsão é de que ele receba 2/3 dos votos no segundo turno e ela, portanto, 1/3 dos votos. Agora, essa vantagem se explica também porque ele é o candidato entre os 11 que disputavam o primeiro turno com a menor rejeição, ela com a maior rejeição. E ele também recebeu imediatamente, logo depois dos resultados, o apoio dos partidos tradicionais, tanto à esquerda quanto à direita, mas a vida dele certamente não vai ser fácil. A gente já viu ontem protestos de manifestantes da esquerda mais radical. É uma pressão que vem das ruas, mas também pode vir do próprio parlamento. O novo governo é muito bom, é muito importante que ele consiga um bom número de deputados, porque vai enfrentar as eleições legislativas em junho. É uma espécie de terceiro turno dessas eleições. A imprevisibilidade ficou para trás. Os franceses agora têm a certeza de mudança. Os dois partidos tradicionais, de esquerda e de direita, acabaram castigados nas urnas. O poder está reservado a dois políticos completamente diferentes. Emmanuel Macron, um candidato liberal e europeísta, e Marine Le Pen, protecionista e anti-União Europeia. A extrema-direita se abraça a dois grandes temas: segurança pública e identidade nacional com a França para os franceses. Ela promete terminar com a livre circulação de europeus para poder controlar a entrada de imigrantes. Na visão dela, culpados por um sem número de problemas. Marine Le Pen fala até em fechar mesquitas. Para Emmanuel Macron, nenhuma religião é problema na França. Ele defende que o país deve assumir uma justa parte de refugiados. O centrista sustenta que o fortalecimento da União Europeia é a melhor forma de proteger o país. Emmanuel Macron recebeu uma enxurrada de votos, mas talvez seja mais preciso dizer que os candidatos da direita e da esquerda clássica pediram aos eleitores para não votarem na extrema-direita. E depois dessas eleições, o vencedor ainda vai ter que buscar uma maioria no parlamento. Macron é o mais jovem candidato a chegar no segundo turno francês e o favorito na disputa. Marine Le Pen se ocupa em minar a credibilidade do rival. Ela precisa de um discurso mais moderado para ampliar o número de eleitores. Uma tarefa difícil para quem sempre teve um temperamento forte. As eleições na França são vistas como uma disputa entre duas visões, a de Emmanuel Macron, que é a favor da permanência do país na União Europeia, e de Marine Le Pen, que propôs o Frexit, que é a saída da França do bloco europeu. Nós vamos conversar sobre isso com a nossa correspondente lá em Londres, a Cecília Malan, que vai trazer as informações também da França. Tudo bem com você, Cecília? Boa tarde. Boa tarde, Evaristo, Sandra, boa tarde a todos. As eleições na França foram um teste para a onda populista que começou aqui no Reino Unido com o Brexit, atravessou o Oceano Atlântico para eleger Donald Trump nos Estados Unidos e ameaçava sair na frente na votação de ontem. Mas a maioria dos eleitores comprou a mensagem de esperança, abertura e tolerância de Emmanuel Macron e os defensores das democracias liberais aqui da Europa respiraram aliviados. Foi um voto contra a extrema-direita ou a favor da Europa? As duas coisas. Os franceses mostraram nas urnas que temem o Frexit, a saída da França da União Europeia, uma das principais propostas da candidata Marine Le Pen. Ela se inspirou no Brexit, que foi aprovado num plebiscito no ano passado, para espanto de todo mundo que não esperava que os britânicos pudessem sair do bloco. Uma possível saída da França seria algo muito mais dramático, porque representaria uma ameaça à própria existência do projeto europeu. Ao contrário do Reino Unido, que aderiu só em 1973, a França é um dos membros fundadores do bloco. Ao lado da Alemanha, o país tem a liderança política da União Europeia. Isso sem falar na importância econômica. A saída da terceira maior economia do continente arrasaria essa união, que levou 60 anos para ser construída e que, apesar das falhas, ainda é sinônimo de paz.
Os britânicos vão às urnas de novo em junho para eleger um novo governo. O mesmo acontece na Alemanha no segundo semestre. Por lá, o partido radical de direita, Alternativa para a Alemanha, ganha espaço. Mas os dois candidatos com maior chance de governar o país são favoráveis ao euro e à União Europeia. É o discurso de integração que ainda fala mais alto na Europa. Políticos europeus e os mercados financeiros receberam com certo alívio o resultado das eleições na França. Como a gente viu há pouco, Emmanuel Macron é o grande favorito nas pesquisas para o segundo turno. A gente vai conversar agora ao vivo com o nosso correspondente Rodrigo Alvarez, que está lá em Berlim, Alemanha. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde para todos vocês aí no Brasil. Olha, a Europa estava tão preocupada com a xenofobia anti-euro de Marine Le Pen que as lideranças aqui, de repente, deixaram de lado o protocolo, deixaram de lado as promessas de tentar não interferir nos assuntos supostamente internos da França e houve comemoração para tudo que é lado. A primeira-ministra aqui da Alemanha, Angela Merkel, uma das que tinha posicionado basicamente que não se intrometeria, não falaria até o final das urnas, disse que Macron é bom para a Europa e bom para o euro. Merkel comemorou. O ministro da Economia aqui da Alemanha, Sigmar Gabriel, que é amigo de Macron, também comemorou. Disse que não tem dúvida de que o jovem que já foi ministro e banqueiro vai ser o próximo presidente da França e que isso vai ser bom para todo mundo. Durante uma visita à Rússia, Federica Mogherini disse que estava muito feliz de ver as bandeiras da União Europeia e da França tremulando juntas. Isso afirma a identidade de um povo que pode ser ao mesmo tempo francês e europeu, disse a diplomata europeia, claramente rejeitando a ideia de Marine Le Pen de que a União Europeia é um monstro cada vez mais gordo e que poderia acabar com a França. Outra reação positiva foi a do presidente da Comissão Europeia, que também comemorou a vitória de Macron. Jean-Claude Juncker disse que conta com ele para derrotar aqueles que querem a destruição da União Europeia. Nos mercados financeiros também foi um dia bastante animado. O euro amanheceu em alta, com a maior alta em quase 2 anos, e os mercados financeiros da Europa todos fecharam em alta agora, com a sensação de que o risco de que Marine Le Pen possa implodir o euro e a União Europeia é praticamente um mal neutralizado, coisa do passado, na visão do mercado financeiro aqui da Europa. Sandra. Ok, Rodrigo, obrigada.